Rapaziada, hoje eu estou devidamente uniformizado e de terno, porque vamos reagir hoje aqui, ó. Fute Paródia, campeões. Os campeões estaduais de 2025, parte 1. Vamos ver como é que ficou essa brincadeira aqui. E Mengão campeão de novo, né? E o maior campeão, 39 títulos. Beleza? Quem tem mais tem 39. Corre atrás aí, rapaziada. Bora! Só os campeões. Ai, tá feliz o Mengão, não perde nem para o rim, a tropa do malvadão. Ai, tá feliz o galão, BH tinha até bondinho quando não foi campeão. Ai, tá feliz o Vitão, pelo binóculo eu vi o Grêmio e pro caixão. Ai, tá feliz Meritão, CRB no finzinho foi de infartar o coração. Galão da Márcia Hexa deu campo de bicada. O coelho fica sussa, posto brilha na Páscoa. O super cruzeirão virou uma super piada. Todo ano da Atlético tá ficando sem graça. Ai, Hexa campeão, derruba até juiz. Trombou galão, vai pro chão. Ai, tomou bico galão. Se o gol é do Givanildo, tem notificação. Givanildo! Ai, tá feliz o galão, com moça e biscoitinho, E já virou tradição. Ai, tá feliz o galão, nem viu o time do Pedrinho, Deve jogar o Goianão. Do Sul só tem o Octa e a tropa colorada. Foi campeã invicta na base da machadada. Vou pé chamar golaço e atraiu um gol de placa. Bernabé fugiu do Caps, fica chapadão de raça. Ai, eu saci, meu irmão, gritou pro mundo ouvir. E sua terra tem patrão. Ai, não faltou confusão. Passou o zero na pipa e devastou o chão. Ai, tá feliz o Vitão, rolou até pagodinho, Alan Pique Pericão. Alan Patrick é bravo, bravo, Ai, tá feliz o Vitão, o imortal tá mortinho, o Octa foi de Seleção já, Paulo Patrick. Logo, logo, Dorival. Enxerga uma. Que show do Alvirrubro, atenção a mil, parou no Alagoas novamente. Que fim absurdo, tirado do CRB, Um jogo desses é pra sempre. Ai, tá feliz Meritão, É gol do Tetra no fim, dá liga o malvadão. Ai, tá feliz Meritão, e o asa é até vice, Freguesia do cão. A Gávea tá em festa porque é ouro para o prata. Luva salvando o flu, mas não Medalha de adianta prata não, nada. medalha de Felipe ouro. e o seu clã menos derrota do que taça. Só anular o troféu pelo VAR porque não dá. Ai, outra vez campeão, Flamengo do Filipim, tá virando apelação. Ai, quando eu não vi não, no bolso do Léo Ortiz, ele fez habitação. Ai, tá feliz o Mengão, olha o gesto do guri, achei mal vacilação. Ai, tá feliz o Mengão, se busca rival no Rio, melhor ir pro Paulistão. Ai, coitadinho do Flusão, só contra o Bandeirinho, teve alguma emoção. Ai, coitadinho do Flusão. Deita aqui, deita aqui, deita aqui. Brabo, 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 rapaziada. Fica no vídeo aí, hein? Deixa o like aí também. Separei um videozinho aqui, saindo um pouco do contexto aqui dos estaduais do Brasil. Bora aqui pro Eurofute, rapaziada. Champions. Comentando todos os jogos de volta das oitavas. Vamos ver como é que ficou essa brincadeirinha aqui. A fase de oitavas de final já acabou e vamos pro resumão completo de todas as partidas da volta. O Barça chegou na Espanha com uma vantagem de 1 a 0 que tinha construído sobre o Benfica Rafinha lá na deitou de Luz, novo, e né? não demorou a deixar claro que eles passariam nessa eliminatória, né? Não só foi um Barça ofensivo e letal, mas que em certos momentos jogou assim, O Omo tá de volta? né? Não só foi um Barça ofensivo Esse moleque é bom de bola. e letal, mas que em certos momentos Esse jogou, baile- assim, futebol baile arte não. mesmo, né? Tá Por de exemplo, quando o Yamal pegou a bola na frente da área, deu um corte no zagueiro, que até lembrou um pouco o Messi com o Boateng, tá? Deixou o Florentino no chão ali, e acho que ele tentou chutar pro gol, mas acabou dando uma assistência soberba pro Rafinha chegar escorando o nível no segundo pau. E aí foi meio esquisito porque o Benfica empatou logo no lance seguinte, no escanteio que vai pra área, o Otamendi manda de cabeça, o Chesney chega a tocar na bola, mas entra, né, 1 a 1, só que o ímpeto dos encarnados Pô, camisa acabou bonita por do ali. Benfica. O resto do jogo foi praticamente todo do Barcelona, com um recital do maestro Pedri, pra variar, né? E com o Yamal novamente mostrando por que é diferente. Ele pega Pra uma bola na variar também, ponta, novamente. samba um pouquinho com o marcador, traz pro meio e manda uma finalização perfeita na bochecha da rede, que se tu reparar, ele nem bota tanta força. Foi puramente Total, no né? jeito, foi na técnica de quem sabe que ali era mais pra tirar do goleiro do que mandar pancada. Esse moleque Um é golaço craque, de um meu, guri que tá cada vez melhor e que já deixou
deixou o Benfica sem reação. E se eu elogiei aqui o Rafinha, o Pedro e a Mal, estavam todos inspirados, né? Também tem que falar do Balde, que intercepta uma jogada lá na área de defesa do Barcelona, vai carregando a pelota, atravessa o campo inteiro correndo com ela e deixa na boa pro Rafinha fuzilar cruzado e fazer o terceiro. No segundo tempo, o Barça tira um pouquinho o pé, o Benfica chega a ameaçar uma pressão no final, mas o 3 a 1 se manteve numa vitória justíssima dos culés, que, cara, eu repito, em alguns momentos, com toques de primeira, com toque de letra e coisa assim, eles jogaram futebol mágico, beleza? Daqueles que dá gosto pra qualquer um ver, mesmo se você não torce pro Barça. E sem dúvida nenhuma, são favoritíssimos contra o Borussia Dortmund nas quartas de final. E por falar neles, as coisas não seriam nada fáceis pro Dortmund lá na França, né? Mas ficaram ainda piores quando aos 5 minutos veio uma bola fraca nas mãos do Kobel e ele tomou um piruzaço gigantesco, né? Um peru com um P maiúsculo, assim, um frango que cacareja e tudo, né? Deu tela azul no homem, inexplicável. E olha que o Kobel é um ótimo goleiro. E o gol foi do Jonathan David, que chegou aos 23 na temporada, tem tudo pra ser a mais artilheira da carreira dele. E a assistência do Brazuca Smile. O Dortmund criou bastante depois, teve até um lance que foi simplesmente impossível entender como que a bola não tinha entrado, né? O Guirassy chutou, parou no goleiro, depois salvaram em cima da linha, até que no segundo tempo um ex-Dortmund, o Meunier, derrubou o Guirassy na área e pênalti. Um pênalti, na minha opinião, bem migué. E o goleirão Chevalier não conseguiu segurar o Tchan, que bateu o penal no meio e empatou a partida. Aí depois o Dortmund começou a perder uma chance atrás da outra, mas o gol do 2 a 1 foi amadurecendo até que o Bayer recebeu dentro da área. E, cara, assim, difícil ver uma finalização mais perfeita que essa na história do futebol, né? Exageros à parte, pô, foi um míssil no ângulo que bate no teto da rede. Completa e absolutamente indefensável pra fazer o 2 a 1 e colocar o BVB nas quartas, salvando a temporada por enquanto, né? Eles estão muito mal na Bundesliga, caíram na Copa da Alemanha, mas na Champions o sonho continua. Na temporada passada eles também eram azarões e olha o que aconteceu. Falando dos outros alemães, então, o Leverkusen tinha a duríssima tarefa de reverter o 3 a 0 que tinha tomado do Bayern de Munique no jogo de ida. E ainda por cima, eles estavam sem o melhor jogador do time, o craque Florian Wirtz, machucado. Aí realmente é tarefa quase impossível. E mesmo tentando... 150 milhões de euros, filho. 900 milhões, eu acho. Real tá querendo esse moleque aí. Indo pra cima ali, faltou esse toque de genialidade pros caras, né? E aí no segundo tempo, o Kimmich arranja uma cobrança de falta pra dentro da área, o Schick não consegue afastar e ela fica com o Kane, que empurra pro gol vazio ali, né? Pra fazer mais um na Champions. Pra surpresa de 0 pessoas, ele chegou em 10 gols já, tá? Nunca um inglês tinha feito 10 gols nessa competição, numa mesma edição, beleza? E como quem não tá satisfeito, ainda recebe uma bola dentro da área e dá um baita passe pro Davies ampliar. O Bayern faz o 2 a 0 e avança com muita tranquilidade. Se tu for pensar, pô, foi 5 a 0 no agregado, espantando de vez aquela confiança que veio com aquela partida horrenda que eles fizeram contra esse mesmo Leverkusen na Bundesliga. Depois daquele jogo lá, eu achei que o Bayern ia cair na Champions, tá? Mas fica aí a lição de que o Bayern nunca pode ser subestimado na Liga dos Campeões. Ainda mais com o Kane jogando esse aqui, velho. Coisa linda esse símbolo aqui, eu podia voltar, velho. Bonito demais. Futebol aí. Então, cara, vai ser uma briga de cachorro grandaço quando eles enfrentarem nas quartas de final a Inter do Inzaghi, que é um peso pesadíssimo. Falando da Inter, ela tava já virtualmente classificada depois de fazer 2 a 0 no Feyenoord lá na Holanda, né? Pô, e o esperado pra esse jogo de volta, se eu conheço o estilo do Inzaghi, era poupar um jogador ou outro e levar o jogo meio que no banho-maria pra garantir a classificação. Mas o que talvez a gente não esperava era que com poucos minutos o Thuram puxasse pra direita e mandasse uma senhora sapatada pro gol, um golaço absurdo abrindo o placar e espantando de vez aquela fase de seca que ele teve recentemente, beleza? O Feyenoord ainda consegue empatar de pênalti com o Moder, com detalhe, tá? Esse gol aí foi apenas o segundo que a Inter tomou em toda essa edição da Champions. Pensa só, 2 gols tomados em 10 partidas, pô. É um time muito sólido. Eu acho massa, velho, a camisa da Inter também. Eles metem o escudo aqui no meio, patrocinador do lado, né? E do outro lado aqui em cima, o escudo da Federação Italiana. Massa, hein? Né? E aí a Inter fez o que sabe fazer de melhor, conseguiu arranjar um pênaltizinho ali contestável. O Tcharanoglu, claro que converteu, fez 2 a 1 e depois o jogo foi cozinhado de leves ali pros Nerazzurri passarem ali com um resultado nada surpreendente e uma classificação até bastante tranquila.
que acho que era mais ou menos o que todo mundo imaginava, né? O que não era nada tranquila era a missão do PSG. Eles tomaram 1 a 0 do Liverpool em casa, e mesmo que fosse muito difícil conseguir reverter, o jornal francês L'Equipe classificou a missão como possível. E eles estavam no final das contas certos, né? Porque o que foi surpreendente nessa partida foi 10 minutos de um Liverpool no começo, sem deixar o Paris nem respirar, pressionando, amassando, até que aconteceu Dembélé. Cara, a bola vai pro meio da área e o homem tá tão iluminado que o zagueiro do Liverpool, Konaté, chega pra cortar a bola antes dele, ou seja, fez o papel dele corretamente, só que o corte é mal feito. O Konaté tira, foi o Alisson da jogada e deixou a pelota livre pro Dembus completar pro gol sozinho embaixo da trave. E aí tu vê como o futebol é insano, né? Na França foi um domínio completo do PSG e o Liverpool ganhou por 1 a 0. E na Inglaterra, nos primeiros 10 minutos, o Liverpool fez um domínio completo e tomou de 1 a 0 do Paris. O futebol não faz sentido, cara. E a partir daí, teve muito jogo, né? Mas foi assim, em geral, absolutamente insano. Um ritmo alucinante daquelas partidas assim, boas de Premier League, né? E enquanto o Liverpool tentava pressionar, o PSG, ao contrário do jogo de ida, aqui tava um pouco mais reativo, saindo nos contra-ataques e indo muito bem, tá? Obrigando o Alisson a salvar os Reds mais de uma vez. E ali eu comecei a achar que o jogo tava ficando esquisito pros donos da casa. Achei que o Paris ia cometer o crime. Um dos indícios é que o Nuno Mendes, lateral esquerdo do PSG, bem verdade que tomou um drible humilhante do Salah no primeiro tempo, mas fora isso, conseguiu marcar muito bem o egípcio. Eu não via ninguém conseguir quase que anular o Salah desde o Jed Spence do Tottenham, beleza? Quando chega o segundo tempo, o Liverpool começa bem, pressionando o PSG, buscando incessantemente o gol, até que lá pelos 70 minutos parece que o gás acabou, cara. O time cansou, o Darwin Núñez entrou em campo, assim, completamente desconectado de tudo, errando 100% das jogadas que tentou, e o jogo foi pra prorrogação. O Arne Slot pediu pro time continuar pressionando e ir pra cima, mas quem teve as melhores chances na prorroga foi o PSG, que várias vezes ou fez o Alisson trabalhar, ou eles conseguiram assim tirar tinta da trave, né? O Paris claramente estava mais confiante, querendo causar o que parecia uma zebra, e o Liverpool, eu achei que começou a ficar um pouco perdido, muito cansado e mentalmente sentindo o peso de deixar uma classificação potencialmente escapar por entre os dedos. Eles eram o melhor time da Europa, não eram? Então a obrigação de passar era deles, ainda mais jogando em casa. E quando a partida foi pros pênaltis, eu internamente aqui com o Rafa falei, cara, o PSG vai eliminar o Liverpool. O Liverpool só passa se o Alisson brilhar muito e pegar várias. Mas quem brilhou muito foi o Donnarumma, que já tinha ido muito bem durante os 90 minutos, bem na prorroga, e pegou 2 cobranças de pênalti. E o PSG, que fez aquela fase de liga horrenda, chutou da Champions, o time que liderou com sobras e dentro da casa dos caras. Insanas as histórias que o futebol conta e talvez poucos poderiam imaginar lá pra 6ª rodada, quando o PSG sequer estava na zona de classificação pro mata-mata. Mas ó, vamos ser sinceros, na soma dos confrontos, a impressão é que o PSG jogou muito mais que o Liverpool, assim, com sobras mesmo, tanto pressionando na ida, como um pouco mais reativo na volta, mais eficiente, e a classificação no fim foi merecida. O Paris já pode até sonhar com uma semifinal, porque nas quartas pega o Aston Villa e vai entrar como favoritaço, é evidente. O PSG tá jogando muito e o ex-PSG Marco Asensio também. Ele tá emprestado no Aston Villa e, cara, o Villa ganhou por 3 a 1 lá na Bélgica. Então todo mundo sabe que é muito difícil tu virar um resultado desse. Ainda mais quando o Bruges tem um jogador expulso logo no começo. O Sabi foi pra rua e ali já praticamente classificou o Aston Villa, né? Que controlou o jogo, fez 1 a 0 justamente com o Asensio, que tá com 6 gols em 8 jogos. Bizarro, né? Depois o Madsen fez 2 a 0 e o Asensio, mais uma vez, com assistência do Rashford, os dois tendo impacto muito interessante, fez o 3 a 0 e inclusive fez seu 7º gol em 8 jogos, uma fase absurda. E agora esse time do Villa vai enfrentar o próprio PSG, que pode ter a lei do ex com o Asensio, quem sabe, né? Mas o PSG certamente é favorito. E falando de inglês classificado, cara, o Arsenal fez 7 a 1 no PSV lá na Holanda e poderia cozinhar o jogo na volta, poupar quase todo mundo, e assim o fez. O Arteta mandou uma linha de ataque titular incrível, composta por Sterling, o Merino de atacante e o lateral Tierney de ponta esquerda, né? Um negócio assim espetacular.
E foi o Zinchenko que nessa doideira aí pegou a bola no meio campo e mandou um tirambaço de fora da área para abrir o placar pro Arsenal. Depois o Perisic fez mais um belo gol. Ele que tá com 36 anos, vem de uma lesão de ligamento cruzado no joelho, vem de passar um tempo jogando lá no país natal dele, voltou pro alto nível e meteu 3 gols em 4 jogos nesse mata-mata da Champions, tá? Depois o Rice fez de cabeça o 2-1 e o Driosh do PSV conseguiu empatar em 2-2, dando uma cavadinha linda pra cima do David Raya. Já tava tudo resolvido, mas agora o Arsenal vai ter que provar sua força, porque o próximo adversário será simplesmente o Real Madrid. E no jogo mais aguardado da rodada, então, o Atlético de Madrid foi enfrentar o Real. Mais do que um rival da cidade, é um clube que traz pesadelo pra todo torcedor colchoneiro. Mas se historicamente é assim na Champions, essa partida começou de forma oposta, como um sonho, porque literalmente no primeiro lance, vem o cruzamento na área e o Conor Gallagher, ele mesmo, chega de carrinho, manda a bola pro fundo da rede e deixa tudo igual no agregado. Ali o Atlético continua a ser perigoso, geralmente com finalizações do Julian Álvares, que tá com a confiança no talo, né? Porém, no Real, o quarteto inteiro ofensivo lá tava muito apagado. Mbappé sumido, o Bellingham pouco eficiente, o Vinícius Júnior foi anulado na maior parte do jogo, até que o Atlético deu uma cansada. Em alguns momentos, perdeu a estrutura defensiva tão bem certinha que eles estavam fazendo, e foi assim que o Mbappé recebeu no meio e fez uma jogada de Mbappé, né? Viu 2 adversários pela frente, o cara também tá confiante, saiu driblando todo mundo, só foi parado na falta pelo Lenglet, dando um pênalti que seria meia classificação pro Real. E aí o Vini Júnior foi cobrar, e eu não sei exatamente o que aconteceu, ele pegou muito mal na bola, longe da frieza característica dele, né? E isolou completamente. Foi o primeiro pênalti perdido do Vini pelo Real, o que fez o jogo no final das contas ir pra prorrogação. E cara, a prorrogação na Champions entre Atlético e Real Madrid dá um déjà vu, né? Não só por a gente já ter visto isso no passado, como vai dando um sentimento de que o Atlético mais uma vez vai morrer no caminho. Eu vi nessa partida um Atlético de Madrid que, apesar de mais defensivo, foi melhor, só que tava cansando, tava permitindo mais espaços, e eu imaginei que o destino seria cruel com os caras, como foi tantas outras vezes em derbys de Madrid na Champions. E aí quando foi pros penais, a crueldade se concretizou. Cada lado perdeu um, mas o Julian Álvares, na hora que ele foi bater, ele escorregou, e ele até fez o gol, só que o pé de apoio dele encostou levemente na bola, fazendo com que o chute tenha sido no que foi considerado um segundo toque, e por isso o seu gol foi anulado. Foi esse detalhe, um escorregão, uma lascadinha na bola, que fez com que o Atlético de Madrid sucumbisse pro Real Madrid na Champions de novo. Depois das finais de 2014 e 2016, depois do Chicharito em 2015, depois do hat-trick do CR7 em 2017. É uma freguesia que nunca acaba e se mantém com o Atlético sempre tendo esperança, mas sendo eliminado mesmo em dias ruins do Real Madrid. É um negócio pra ser estudado. Antes de finalizar, vamos dar uma olhadinha nas quartas de final rapidão. O Arsenal faz uma campanha impressionante, mas contra o Real Madrid na Champions, sei não, hein? Esse Real Madrid que nem precisa necessariamente jogar bem pra avançar, contra um Arsenal que recentemente em alguns momentos deu uma vacilada. Tô achando que vai dar mais uma vez Real Madrid nas semis, hein? Inter contra Bayern de Munique. O ótimo ataque do Baião, com o Kane que não para de fazer gol, contra a Inter que tem uma defesa quase intransponível nessa Liga dos Campeões. Duelo de gente grande que hoje eu acho que é 50% pra cada lado, mas se eu tivesse que botar minhas fichas em alguém, seria na Inter, que tem um trabalho já mais de longo prazo e é um time muito encaixadinho. Aston Villa contra PSG, um confronto bem interessante, mas esse Aston Villa sequer tá na melhor fase com o Emery, e agora batendo de frente com o PSG, que nos últimos um mês e meio, 2, se tornou um dos times mais em forma na Europa e no mundo. Acho que a aventura do Villa vai acabar nas quartas de final mesmo. E Barcelona contra Borussia Dortmund, eu acho que não dá pra menosprezar o Borussia na massa, né? Mas o Barcelona é um dos melhores times da Europa, tem jogadores simplesmente voando, e claramente o Dortmund vai ser zebra nesse confronto. Observação número 1, Rafinha com 11 gols, agora é o artilheiro da Champions, tá? Já é o brasileiro com mais gols em apenas uma edição da UCL, já sendo reflexo dessa nova fase de liga com mais jogos, né? No bolão do Eurão, queria dizer pra vocês que eu tô bem orgulhoso que eu cravei o resultado do Barcelona com o Benfica. Os outros a gente não precisa comentar muito, né? E na nossa liga lá, o camarada Bruno continua em primeiro na frente do lendário Sensorial. Quero ver quem é que vai ganhar no final. Observação número 3. Craque da rodada, teve muitos caras que foram bem, não tá muito óbvio, mas eu vou dar meu voto de confiança pro Donnarumma, que fez a diferença nas cobranças de pênalti. Observação número 4, pior da rodada pra mim, Darwin Núñez entrou muito mal no jogo, foi uma disaster class completa.
completa dele dominou e ainda bem perdeu o ele. pênalti nas alternadas, né? Não teve como. E por último, seu apoio é importante demais pro Resumão continuar. Com a sua força, a gente volta pras quartas de final. É doideira pensar que a gente tinha 18 jogos por rodada na fase de liga e daqui até a final são só mais 13. Então já afunilou completamente. E por falar em funil, te convido a conhecer o canal de Cortes do Ourão, onde eu tenho feito comentários Bravo, pós-jogo, bravo. direto e reto. Vale a pena isso, você dar uma olhada lá se rapaziada. você não conhece ainda, fechou? Esquece de deixar o like no nosso vídeo não, beleza? Deu uma improvisada não, né? Começamos aqui com Fute Paródia e logo depois partimos pra Champions League aqui, ó. Beleza, rapaziada? Então é isso aí. Esse foi o nosso vídeo do canal. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Pô, não esquece de se inscrever no canal não, beleza? Tamo junto, até o próximo vídeo. Nóis!